Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me. Hoje vamos falar do valor das almas. E antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um abraço para duas crianças bem especiais. O Lorenzo, de 8 anos, e a Lara Maia, de 3 anos de idade. Obrigado por vocês assistirem o vídeo e tô mandando um abraço aqui para todo mundo ver, tá bom? Que vocês são especiais como filhos de Deus e que têm um futuro brilhante se continuarem guardando os mandamentos de Deus. Hoje nós vamos estudar apenas uma sessão 18 de Doutrina e Convênios, que é uma sessão muito especial porque fala sobre o valor das almas. E eu já queria começar com essa pergunta: qual é o valor de uma alma? Qual o valor de uma alma para Deus? Qual o valor que você dá às pessoas que estão ao seu redor, à sua família mais imediata, né, aos seus parentes, às pessoas que estão do outro lado do planeta, que você nunca viu? Que valor as almas têm? E o Senhor vai responder parte dessa pergunta em um momento em que a igreja ainda não está organizada na Terra. Essa revelação, ela foi recebida mais ou menos um pouco menos de um ano, né, antes da igreja ser organizada, em junho de 1829. Só revisando o que a gente viu até agora, vocês que estão estudando Vem Segue-me, estão assistindo o vídeo aqui comigo, ou fazendo as duas coisas, né, porque é importante estudar pessoalmente as escrituras e também em família. Nós sabemos que, nessa época, Joseph Smith já havia recebido manifestações angelicais que o autorizavam a agir em nome do Senhor, por exemplo, batizando pessoas, porque em 15 de maio daquele mesmo ano, ele havia recebido a visita de João Batista, que restaurou o sacerdócio arônico. Depois, ele recebeu a visita de Pedro, Tiago e João, que concederam o sacerdócio de Melquisedeque e o ofício de apóstolos. Eles se tornaram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Depois, alguns dias depois, um pouco distante da onde eles haviam recebido a visita desses antigos apóstolos, na casa dos Whitmer, onde ele estava terminando a tradução do livro de Mórmon, a própria voz de Deus veio do céu dizendo que eles deveriam ordenar um ao outro élderes na igreja, né? E teriam poder para dar o dom do Espírito Santo a que eles fossem batizados. Então, nessa ocasião, Joseph e Oliver já estavam vendo que o chamado deles não era apenas traduzir o livro de Mórmon, né? Apenas entre aspas, porque essa era uma tarefa muito difícil nas circunstâncias em que eles se encontravam, com perseguição. Mas eles também visualizaram que eles tinham que restabelecer a igreja do Salvador na terra. A mesma igreja que existia na época de Cristo, a igreja que eles aprenderam, eles estavam aprendendo, à medida que iam traduzindo o livro de Mórmon, eles viram que a igreja estava organizada entre os nefitas, que Deus tinha chamado apóstolos, que tinha estabelecido a forma correta de batismo, que tinha o dom do Espírito Santo, o sacramento, e as outras organizações que estavam na terra não tinham autoridade divina e muitas das doutrinas haviam sido corrompidas. Desde a época que Joseph tinha 14 anos, ele tinha percebido esse mundo de confusão. E a voz do Senhor Deus tinha dito para ele não se unir a nenhuma igreja, porque todas tinham se afastado dele. Mas a ideia, vários historiadores dizem isso, a ideia de que Joseph ia organizar uma igreja não era tão clara desde o começo. Embora o Senhor tenha dito para ele na primeira visão que ele devia esperar e que ele ia sendo preparado e que ele tinha um papel nisso, talvez ele não tivesse visualizado que ele ia ter que organizar uma igreja. O que ele entendia é que ele tinha que traduzir o livro de Mórmon, né? E talvez ele nem entendeu isso no começo também. Mas ele foi entendendo, ele traduziu o livro de Mórmon. E dessa revelação, até 6 de abril de 1830, eles vão terminar a tradução do livro de Mórmon, procurar alguém para imprimir, que não é fácil, porque ninguém quer imprimir um livro com tanta polêmica, né? Mas eles acham alguém para imprimir, eles trabalham na impressão do livro de Mórmon, tem que ser escrito um segundo manuscrito, né, para não perder aquele primeiro, como aconteceu com as 116 páginas. Precisa levar para impressora e para imprimir, gente, a gente vai ter, eu acho,
a oportunidade de falar mais sobre o processo de impressão. Não era fácil. Não é você terminou um livro, manda para a gráfica, 2 dias depois está impresso aí, sei lá, 1000 cópias do livro. Não é assim. Para imprimir era caro, eles tinham que ter o dinheiro, e segundo, era um processo demorado, porque os tipos, né, cada palavrinha, cada caractere tinha que ser montado, e eles tinham que manualmente colocar, imprimir páginas. Saía uma folha grande, assim, com 16 páginas. Bom, eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, a gente pode falar em outro vídeo. Mas era complicado, era difícil. Então, isso demorou. E aí, só em 6 de abril de 1830 que eles vão conseguir organizar. Agora, como parte da organização da igreja, quando eles aprenderam que eles tinham autoridade, que o desejo do Senhor era estabelecer a sua igreja na terra, Joseph falou para Oliver, olha, vamos fazer um documento que mostre nossas doutrinas, nossas práticas, porque as igrejas da época tinham isso, né? Como se fosse uma espécie não é um contrato social, como a gente tem na empresa, mas é um documento que inaugura uma igreja. A gente pode chamar da Constituição da Igreja. O que a gente vai estudar? Doutrina e Convênios 20. Daqui a 2 semanas, se não me engano, a gente vai estudar Doutrina e Convênios 20, que é esse documento onde explica a doutrina básica da igreja, os ofícios. E ele disse assim para Oliver Cowdery, Oliver, escreve para mim aí. E é uma tarefa enorme, porque imagina você escrever um documento que vai ser base da doutrina e da igreja, da organização da igreja de Jesus Cristo. E Oliver era brilhante, era muito inteligente, era muito capaz, mas ele era um jovenzinho, tinha 22 anos. Imagina você pedir uma coisa dessa para um jovem de 22 anos. E Oliver ficou preocupado com isso e disse assim, ô Joseph, pergunta aí para Deus, vai, sobre isso, né, o que eu devo fazer. E esse é o contexto de Doutrina e Convênios 18, onde o Senhor apazigua Oliver e ainda dá instruções sobre a igreja. Ele fala sobre os chamados apóstolos. O primeiro Coro dos 12 Apóstolos vai ser organizado em 1835. A gente está falando de 1829 aqui. Porém, o Senhor já fala dos apóstolos. E eu acho isso muito importante, porque quando o tema é o valor das almas, a importância de ter profetas e apóstolos, ela é fundamental. E eu espero que durante essa aula a gente possa entender um pouco sobre esse chamado sagrado. Nós teremos oportunidade de estudar outras sessões que aprofundam isso, mas em minha preparação para trazer aqui para vocês, eu li alguns discursos sobre o chamado dos apóstolos, que me deixou extremamente grato por vivermos numa época em que Deus restaurou esse ofício tão importante. E alguns de vocês podem se perguntar, eu falei na aula passada e falei no começo, sobre a ordem da restauração. Vocês podem dizer, ok, João Batista apareceu em 15 de maio de 1829, e é fácil da gente entender, né? É a restauração do sacerdócio arônico, vai lá, dá o sacerdócio, pede que eles ordenem, eles são batizados e pede que ordenem um ao outro ao ofício, ao sacerdócio arônico, né? E eles se tornam sacerdotes de Deus. E depois, em Pedro, Tiago e João, a gente não tem a data precisa, é difícil para Joseph e Oliver, no momento que eles se encontram, registrar todas as coisas precisamente, porque eles estão envolvidos na tradução do livro de Mórmon. Acho que eles nem têm muita vontade de compartilhar essas coisas no momento, porque há muita perseguição e eles, evidentemente, temem por suas próprias vidas e de suas famílias. Então, por algum motivo, a gente perdeu essa data, a gente sabe onde foi mais ou menos, lá final de maio, começo de junho de 1829, eles se mudam para Fayette para terminar a tradução e vem então a voz de Deus ordenando que eles ordenem um ao outro ao ofício de elder e tenham o poder de dar a autorização de dar o dom do Espírito Santo. E aí vocês podem pensar, mas como assim? Eles não haviam recebido a autoridade apostólica quando Pedro, Tiago e João apareceram? Por que agora eles estão sendo ordenados elders? Se o apóstolo ele possui um ofício que já abrange as responsabilidades de elder. Bom, o que nós temos que entender é que o entendimento sobre os ofícios do sacerdócio foi sendo restaurado aos poucos. E nós vamos ver ao longo de Doutrina e Convênios
uma evolução da compreensão como esses ofícios devem acontecer. Eu já falei para vocês que quando alguém recebe o sacerdócio inteiro. Então, quando Pedro, Tiago e João apareceram, Joseph e Oliver receberam todo o sacerdócio que haviam de receber. Não havia ainda ofício de elder, nem sumo sacerdote, nem 70, mas eles receberam todo o poder naquele momento. Só que não podiam agir em todos os ofícios, até porque não existia igreja. E Deus foi revelando aos poucos. Então eles recebem o ofício de apóstolos e é interessante, quando Joseph Smith organiza os apóstolos em 1835, ele diz que eles devem ir aonde a igreja não está para estabelecer Sião. É isso que os apóstolos fazem. Eles organizam a igreja onde não tem mais. É sob a supervisão deles que a igreja vai crescendo. Até hoje é assim. Essas são as chaves apostólicas, de irem, pregarem, né, sobre fé, arrependimento e batismo e estabelecerem a igreja. Então, é muito apropriado que eles sejam encarregados dessa missão apostólica antes da igreja existir, porque isso que fazem os apóstolos. Se você estudar no livro de Mórmon, a ordem é a seguinte: Deus chega, né, o Salvador Jesus Cristo, e ele chama Nefe e chama mais 11 para serem seus discípulos, dá autoridade apostólica a eles, para que eles batizem e organizem a igreja. E só depois, no relato do terceiro Nefe, eles vão clamar pelo Espírito Santo e o Senhor vai permitir que eles deem o dom do Espírito Santo a outros. Então, embora na organização do sacerdócio nós tenhamos uma hierarquia entre os ofícios, porque os apóstolos sempre presidem na igreja. Então, vamos supor que vai um apóstolo visitar uma reunião de quórum de elders. Quem vai presidir? É o apóstolo, ele é a autoridade geral, ele vai presidir. Porém, quando a igreja não está organizada, é essa ordem que, pelo menos no livro de Mórmon, nós vemos que acontece. E também no Novo Testamento, porque depois que Jesus orou, ele escolheu 12 entre seus discípulos e nomeou eles como apóstolos. E eles saíram em missão para pregar ainda durante o ministério de Cristo. Então, Cristo estava organizando a própria igreja. Tanto é que quando ele chamou Pedro, ele disse que daria as chaves do reino dos céus e sobre o testemunho de Pedro edificaria a sua igreja. Olha, está no passado, está no futuro. Sobre a rocha de seu testemunho, Pedro, estabelecerei a minha igreja. Então, é interessante que a restauração, embora pareça um pouco confuso quando a gente olha, ela segue o mesmo padrão em que Deus operou tanto no Novo quanto no livro de Mórmon. Né, no Novo Testamento e no livro de Mórmon. Então Deus chama o apóstolo e ordena Oliver Cowdery e Joseph Smith, recebem a autoridade apostólica, né, ordena eles ao sacerdócio de Melquisedeque, mas não ao ofício específico. Só vai receber o ofício de elder quando eles ouvem a voz de Deus ordenando que eles façam isso. E aí a gente vê então, o apóstolo, ele organiza a igreja, os santos, aonde não há estabelecido Sião ainda. Quando é estabelecido, vem os élderes, porque as pessoas já foram batizadas para dar o dom do Espírito Santo. Então, quando o reino de Deus ele é fortalecido dessa forma, Deus ele chama um sumo sacerdote para presidir naquele local. Né? E o sumo sacerdote presidente, ele é que tem autoridade sobre a igreja. Então esses ofícios foram sendo restaurados ao pouco e Joseph Smith vai ser apoiado bem mais tarde, né, não é aqui nessa sessão, como sumo sacerdote presidente, mas aí já vai precisar estar organizada a igreja. E espero que tenha entendido, não tenha ficado muito confuso, mas o sacerdócio, é isso que eu quero que vocês gravam, é restaurado linha sobre linha, preceito sobre preceito. E os limites e as capacidades de cada ofício vão sendo esclarecidos à medida que a igreja vai crescendo e que as necessidades vão sendo apresentadas. Também falei um pouco para vocês, exemplificando na aula passada sobre os 70s. Quando os 70s, eles foram chamados inicialmente, tanto lá no Velho Testamento, quando Moisés chamou 70s, como Jesus Cristo chamou 70s e no começo da igreja restaurada, a função deles era praticamente uma função missionária. Eles iam e pregavam o evangelho, eles eram élderes, mas à medida que a igreja foi crescendo e outras necessidades foram surgindo, os 70s eles se tornaram auxiliares dos 12, isso está também em Doutrina e Convênios, para ajudar onde os 12 não podiam ir.
e sob o comando deles, eles organizavam o reino de Deus. Passaram, portanto, a organizar estacas, e eles precisam ser um sumo sacerdote. Então, o 70 não era mais um elder. Se ele for chamado 70, ele precisa ser ordenado, caso não tenha sido antes, ao ofício de sumo sacerdote. Enfim, não quero entrar em muitas minúcias sobre os ofícios, porque nós vamos ter uma aula específica sobre o sacerdócio. Uma não, talvez várias até. Doutrina e Convênios 84 é um exemplo, onde nós vamos poder ver a organização do sacerdócio e teremos a oportunidade de falar de cada ofício específico. Mas aqui já é interessante ver que o Senhor, ele fala que na igreja dele vão ter chamados, ofícios, e isso devia estar na mente de Joseph e Oliver, porque quando a gente vai estudar a Doutrina e Convênios 20, que é a Constituição da Igreja, eles mencionam vários desses ofícios. É importante para a estrutura da igreja. Lembra que o apóstolo Paulo ensinou o seguinte: não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também nós juntamente sois edificados para a morada do Deus em Espírito. E no mesmo livro de Escritura, mais para frente, em Efésios 4:11, ele diz: Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Deus ele já está falando que isso vai acontecer e ajudando o Oliver Cowdery na tarefa dele. Agora, Deus revela mais nessa sessão. Ele diz que quem vai escolher os 12 apóstolos será David Whitmer e Oliver Cowdery. Depois, ele adiciona, a gente vai ver mais para frente, Martin Harris. Então, as 3 testemunhas do livro de Mormon terão o privilégio de escolher o primeiro quórum, né, dos 12 apóstolos. Isso vai acontecer em 1835. O Senhor chama eles de apóstolos nessa ocasião. Nós sabemos que Oliver Cowdery estava com Joseph Smith quando Pedro, Tiago e João apareceram e recebeu a autoridade apostólica. Mas enquanto a David Whitmer e Martin Harris? Bom, aparentemente eles não receberam a mesma autoridade, a menos que Joseph tenha designado eles, mas eles são chamados apóstolos do Senhor. Isso porque eles tinham um testemunho especial das placas e da voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. Eles sabiam que essas coisas eram verdadeiras e por isso eles eram apóstolos. Pessoal, uma outra coisa também, Heber C. Kimball, que foi um apóstolo de Jesus Cristo, ensinou que Joseph Smith ordenou as 3 testemunhas do livro de Mormon para que tivessem autorização para escolher os 12 apóstolos. Então, eles receberam a autoridade do profeta Joseph Smith para realizar essa função. Vamos para o texto de escritura, que eu já estou falando demais e tem tanta coisa boa para a gente ler em Doutrina e Convênios 18, eu não quero passar batido nada aqui. Vamos lá. 1. Agora, eis que por causa daquilo que tu, meu servo Oliver Cowdery, desejaste saber de mim, digo-te essas palavras. Ou seja, Joseph perguntou a Oliver porque ele queria saber sobre a edificação da igreja. Eis que te manifestei por meu espírito em muitas ocasiões, que as coisas que escreveste são verdadeiras, portanto, sabes que são verdadeiras. Em muitas ocasiões. Nós, às vezes, pensamos que Deus ele só se comunica com os profetas ou com os líderes da igreja e não fala conosco. E, às vezes, nós deixamos de reconhecer que ele está constantemente, como fala aqui, em muitas ocasiões, através do Espírito dele, comunicando mensagens. Pode ser uma mensagem bem simples que vem na nossa mente ou no nosso coração, né, como um sentimento. Na mente é mais uma ideia, uma inspiração, às vezes uma revelação bem direta. Faça isso, vire para cá,
vá para lá, fale com fulano. Ou um sentimento de paz, de consolo, um sentimento de que as coisas vão dar certo. Essas são mensagens do Espírito, são manifestações de Deus, mas a gente não dá valor. Uma prova de que a gente não dá valor é que a gente nem escreve sobre isso, né, no nosso diário. Acontece assim e a gente, às vezes até a gente pensa que é nossa imaginação e acha que é tolice, aquilo lá não é de Deus. Mas se nós prestarmos atenção, nós verificaremos que essas primeiras impressões na nossa mente, esses sentimentos, eles vêm de Deus. E como o Senhor disse a Oliver Cowdery, nós saberemos que essas coisas são verdadeiras. E se tu sabes que são verdadeiras, eis que te dou um mandamento de que confies nas coisas que estão escritas. Esta parte específica, Deus estava falando sobre o livro de Mórmon, que Oliver estava escrevendo, e as revelações que Joseph tinha e que Oliver era o escrevente. Também as tentativas que ele havia feito de fazer esse documento inaugural da igreja, muitas ocasiões ele havia sentido que aquela era a vontade de Deus. Ele até tinha recebido uma revelação sobre a organização da igreja. Então, ele sabia que Deus estava falando. Não obstante, como um jovem, e na verdade como vários de nós, né, a gente nem precisa ser tão jovem, a gente duvida, a gente hesita. E o Senhor está dizendo, não, fui eu que revelei. Mas essa última frase aqui, confies nas coisas que estão escritas, me remete à importância de confiar nas Escrituras. Nós temos 4 obras padrão. A Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Nós temos também as palavras dos profetas vivos. Essas são nossas Escrituras. Quando nós confiamos nas coisas que foram escritas, nós aprendemos a vontade de Deus. Há muitas pessoas que duvidam das Escrituras hoje. Algumas pensam que todas as Escrituras são uma alegoria, que aquelas histórias não aconteceram, que Moisés não existiu. Algumas até duvidam da existência do próprio Senhor Jesus Cristo. É verdade que as Escrituras têm figuras de linguagem, têm parábolas, têm um monte de simbolismo, mas elas tratam de pessoas reais. Ela fala de pessoas que existiram, que como eu e você experimentaram provações, alegrias. E quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos entender que a vontade de Deus era que essas coisas fossem preservadas para nos ajudar, para nos abençoar, para que conheçamos o Deus que eles conheciam. E para que sejamos sábios, escolhendo o que é certo. Porque as Escrituras não poupam ninguém, ela conta tanto de pessoas que foram fiéis, quanto daquelas que se desviaram do caminho. Então, que bênção viver numa época que temos tantas Escrituras. Mas a grande verdade, meus irmãos e irmãs, é que às vezes nós não confiamos nas coisas que estão escritas, porque nós não valorizamos. Pensa como é que foi o seu estudo das Escrituras semana passada. Você leu todos os dias as Escrituras? Você estudou a palavra de Deus como Deus requer que você estude, meditando a palavra de Deus, examinando aqueles princípios e doutrinas que serão boas para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor? Claro que a gente sempre pode melhorar, né? Mas você verdadeiramente fez um esforço para conhecer a palavra de Deus? Se você não fez, talvez fica difícil confiar nas coisas que estão escritas. Agora, nós não acreditamos que toda a verdade está em um livro. Certamente, se você é membro da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, ou conhece suficientemente da Igreja, sabe que nós não acreditamos que a Bíblia é um livro fechado, que Deus só falou na Bíblia e acabou, não pode ser acrescentado mais nada. Isso não é verdade, porque acreditamos que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que Ele falou no passado, Ele vai falar hoje, que Ele sabe que nossas necessidades e circunstâncias são diferentes da época de Noé, de Moisés, e, não obstante aquelas histórias são muito relevantes para nos ajudar, Deus, Ele envia a sua palavra viva. Lá em Moisés nós aprendemos que as palavras de Deus jamais cessam, e que Deus, lá em Eclesiastes a gente lê, não há limites para livros. Que se tudo que Jesus tivesse feito e dito fosse escrito, os livros não iam conter, é o que fala lá em João.
Então nós apreciamos quando mais revelações e mais escrituras surgem. E nós sabemos que haverá mais escrituras. Nós sabemos, pelas profecias que estão nas próprias escrituras, que mais palavra de Deus vai surgir e somos gratos por isso. Pelo menos deveríamos ser, porque se nós ficamos irritados quando mais palavras de Deus vêm à tona, nós estamos a serviço do diabo, que odeia as escrituras, que procura corromper elas, que não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Nós nos alegramos quando Deus deseja falar mais, porque essas coisas vão nos abençoar. Então, vamos confiar naquilo que está escrito. Vamos confiar nas escrituras sagradas. Porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja, meu evangelho e minha rocha. Ou seja, Oliver, vai ler as escrituras, porque lá tem um modelo que você precisa. Você quer fazer um rascunho de como deve ser a igreja? Vai ver nas escrituras. E Oliver deve ter feito isso, bem como Joseph, e eles aprenderam muitas coisas, tanto no Novo Testamento como no livro de Mórmon. Como deveria ser organizada a igreja, como devia ser o nome da igreja, como que devia ser o sacramento, quais eram os ofícios, tudo isso eles foram aprendendo olhando as escrituras. Evidentemente que não é apenas escrituras. E nós vamos ler aqui mais para frente, quando ele diz assim, no 18, pedi ao Pai em meu nome, com fé, acreditando que recebereis e tereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Então, além de estudarmos aquilo que está escrito, nós acreditamos em revelação, na manifestação viva do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus pode dar verdades personalizadas para as nossas necessidades. Então, temos essas duas fontes de conhecimento que trabalham juntos, porque as revelações de Deus, elas não vão contradizer os princípios que estão nas Escrituras. Embora essas revelações vivas, elas possam modificar a forma que a igreja é administrada para cumprir a vontade de Deus das nossas circunstâncias. O Deus é o mesmo, os princípios não mudam, mas os aspectos de como esses princípios são aplicados, eles podem e são alterados. Nós vemos que a igreja na época de Moisés era uma, a igreja do Novo Testamento era outra. As circunstâncias haviam mudado, mas os princípios, eles são o mesmo, de Gênesis a Apocalipse, né? Falam de Deus, do batismo, do dom do Espírito Santo, falam da importância de ir na casa do Senhor e receber nossas ordenanças. Todas essas coisas, elas sempre pertenceram à igreja de Deus, à ordem eclesiástica. E aqui elas estão sendo apropriadamente explicadas para Oliver Cowdery. Tá nas escrituras, mas também você vai receber a manifestação do Espírito Santo para entender aquilo que é conveniente para os filhos dos homens. Mas, no meio dessa revelação, há essa passagem incrível que começa no versículo 9. E agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti e também a David Whitmer, por meio de mandamento, pois eis que ordeno a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, e falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Oliver, David, vocês, junto com Joseph, e depois vai adicionar Martin Harris, lembrem que o valor das almas é grande. Vocês estão estabelecendo os alicerces da igreja. Vocês estão começando a reunir o povo. Lembra que todas as pessoas são importantes. Ao escrever documentos, a servir missão, a fazer qualquer coisa, põe nessa perspectiva. Todos são importantes. Não importa se a pessoa ela é um perseguidor da igreja que vocês estão estabelecendo, que é a minha igreja. Não importa se a pessoa falou mal de vocês e procurou vossa destruição. Não importa se a pessoa está do outro lado do mundo, o valor das almas é grande à vista de Deus. E agora eu quero pausar um pouco, antes de continuar a escritura, para que a gente possa refletir mais profundamente sobre isso, trazendo para nossas circunstâncias. Nós vivemos em um tempo de ódio. Vocês sabem, o ódio está em toda parte. As redes sociais ampliam isso, né? Por isso, a gente muitas vezes quando está usando Facebook, Instagram, TikTok, seja lá o que você usa, YouTube, a gente vê as pessoas xingando umas às outras, brigando,
E, nossa, é um ambiente hostil. Mas não está apenas nas redes sociais, porque nas ruas, no trabalho, a gente vê também essa agressão de pessoas contra outras pessoas, de irmãos contra irmãos. Será que nós lembramos que a pessoa que pensa politicamente totalmente contra você tem valor para Deus? Você é capaz, meu irmão e minha irmã, você que é muito vinculado a uma ideologia ou uma ideia política, né? Você é muito ativo e que bom, porque nós precisamos de pessoas que sejam empenhadas na política. Nós precisamos de pessoas que procurem bons candidatos ou que sejam bons candidatos, para que a gente possa ajudar a cumprir a promessa que o Senhor fez através de seus apóstolos ao nosso querido Brasil. E se você vive em outra parte do mundo, você sabe que o envolvimento na política é importante para ajudar a levar pautas para o debate público que tenham a ver com a retidão e com a justiça. Mas, às vezes, nós somos tão engajados que a gente perde um pouco a perspectiva. E para você especificamente, que é bem engajado, eu quero que você pondere nessa escritura. O valor das almas é grande. Você, que é de partido A, se receber a designação de ministrar um irmão que é tão ativo quanto você, mas do partido B, que é um partido em oposição, que está do outro lado do espectro político que você está, você conseguiria fazer isso? Você consegue conviver com irmãos e irmãs de diferentes perspectivas políticas? Você consegue conviver com um irmão ou irmã que tem tatuagem? Você consegue conviver com um irmão ou irmã que você sabe que a pessoa recebeu os garments do templo, que deve vestir, mas não tem um entendimento ainda? E muitas vezes não dá valor para esse símbolo sagrado que recebeu no templo? Você é capaz de conviver com alguém que escorrega na fé? Você é capaz de conviver com pessoas que são pecadoras? Porque no final, meu irmão e minha irmã, tem uma novidade. Você também é. Por mais que você se esforce por viver o evangelho e seja um exemplo na sua ala e na sua estaca, você sabe que você é falho. Então, por que julgar as pessoas que estão ao seu lado? Eu já ouvi esse tipo de comentário na igreja. E eu estou dizendo isso para que vocês nunca repitam tal apostasia. Eu vi uma pessoa dizendo, e eu sei que ela não tinha compreensão para afirmar esse tipo de coisa, porque só uma pessoa sem compreensão da misericórdia de Deus pode afirmar isso. E foi isso que ela disse. Nem todos os membros da igreja terão oportunidade de ser salvo. Nem todas as pessoas do mundo poderão ser salvas. Deus salvará apenas alguns. Esse conceito de uma eleição seletiva, na qual apenas poucos vão para o céu, é uma apostasia tremenda e não faz parte da nossa doutrina. As Escrituras dizem que Deus se lembra de todos os povos. As Escrituras ensinam que Deus vai se esforçar para ir na ovelha perdida e a resgatar. Nós não acreditamos que nosso bondoso Pai Celestial dará oportunidade e exaltação para poucos, para 144 mil, o número que você quiser, né? Já ouvi, 50% da igreja só que vai para o céu. De onde se tirou isso? Então, irmãos e irmãs, não acreditem nisso. É verdade que muitos não poderão ser exaltados porque escolheram não receber as ordenanças e viver os convênios. Mas enquanto nós estivermos aqui na carne, nós temos que esforçar o máximo para que todo mundo seja salvo. Jesus Cristo não morreu por uns poucos, morreu por todos. Então, tira esse pensamento da sua cabeça. Se você olhar para o irmão da igreja e pensar, isso aí não tem chance, você é que não vai ter chance. Para deixar bem claro, se você dizer, esse irmão vai para o inferno, é você que vai estar no inferno. Tá? Pode escrever isso daí, porque você vai ver se cumprir no último dia. Aquele que condena, aquele que apressadamente julgar, apressadamente será julgado. Então, muito cuidado para você condenar alguém.
Não nos cabe julgar as pessoas, nos cabe amar as pessoas. Eu não quero aqui fazer uma frase de efeito, não é isso. Mas eu quero que vocês entendam que o valor das almas é grande à vista de Deus. É importante que nós nos esforcemos o máximo para salvar as pessoas, no sentido de levá-las a Jesus Cristo, porque é Ele que salva. E olha só o que fala essa passagem de Escritura. O valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens. Cristo não... E aqui homem significa humanidade, homem e mulher. Ele sofreu as dores de todo mundo. Você sabe aquela pessoa que persegue a igreja, que se afastou da igreja, que fala mal da igreja, Deus ama ela. Você sabe aquela pessoa que está do outro lado do mundo e que provavelmente nunca terá a oportunidade de ouvir falar de Cristo, porque o governo não permite, por exemplo, vive na China. Alguns lugares da China, a pessoa provavelmente nunca vai poder ouvir falar de Cristo, ou vive na Coreia do Norte, essas ditaduras que existem, ou às vezes até vive num país cuja maioria é uma religião não cristã, que ela não tem oportunidade de ouvir de Cristo a ponto de ponderar sobre as coisas que ensinam as Escrituras e ela se converter. Você acha que Deus vai esquecer delas? Porque eu vejo alguns irmãos de outras doutrinas pregarem o seguinte: se a pessoa não confessar que Jesus é o Cristo e não for batizada, vai para o inferno. Ah, meus irmãos e irmãs, este Deus de vocês é tão pequeno, porque o meu Deus, o Deus verdadeiro e vivo, quer salvar todas as pessoas porque o valor das almas é grande. E por isso vai dar oportunidade para que elas conheçam o Senhor Jesus Cristo, exerçam fé nele e recebam todas as ordenanças essenciais para a salvação, como por exemplo o batismo, ainda que isso seja por procuração. É por isso que eu amo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, porque é a única que provê uma explicação para um Deus tão bom. As outras, que clamam acreditar num Deus misericordioso, mas ao mesmo tempo condenam mais da metade da humanidade ao inferno, não me parece que compreendem as Escrituras. Agora, diz aqui, sofreu por todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Essa é a condição. Precisa se arrepender. Aqui ou do outro lado do véu, ninguém poderá voltar à presença de Deus a menos que se arrependa. Quão grande é sua alegria... desculpa, pulei o 12, diz assim: e ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens, sob a condição de arrependimento. Todo mundo vai ser ressuscitado. Todos vão ganhar essa dádiva. Todos que morreram em Adão serão ficados em Cristo, bons, maus, todos. Que dádiva gloriosa, ter nosso corpo perfeito, para sempre. Mas a ressurreição não é o mesmo que exaltação. A ressurreição é uma condição que será verdadeira para todas as pessoas, independente de sua espiritualidade, sua conexão com Deus. Hitler vai ser ressuscitado, bem como Caim, que assassinou seu irmão Abel. Todos esses homens iníquos e perversos serão ressuscitados. Porém, eles não poderão viver com Deus e desfrutar daquilo que poderiam ter recebido caso fossem fiéis, porque a condição é o arrependimento. E aí também nos diferenciamos de outras igrejas. E eu vou dizer isso porque eu vejo que quando nós contemplamos a bondade de Deus, a gente pode se equivocar pensando que Deus ele vai salvar todo mundo independente das condições. Não é isso. O amor de Deus, ele é infinito e eterno. Ele nos ama profundamente de uma maneira que a gente nem consegue compreender. Tão grande é o amor de Deus. Porém, o amor dele não rouba a justiça. Se nós não nos arrependermos, nós não poderemos receber todas as bênçãos da expiação do Senhor. Seremos ressuscitados, mas não para um reino de glória. Ou para um reino de glória inferior, mas para aquele lugar que é a morada de Deus, o reino celestial, apenas aqueles que se arrependerem. E como Deus considera toda alma preciosa, um valor imensurável, Ele quer que todos estejam no reino celestial. Jesus Cristo morreu por todos, não apenas por alguns. E ele continua dizendo assim:
e quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Geralmente, quando tem um batismo na igreja, já ouvi isso em muitas ocasiões que eu participei de reuniões batismais. O orador diz que os céus estão alegres, que o Pai Celestial está alegre. E realmente está. Porque aquele pesquisador ou aquela criança que se preparou e foi batizado, passou pelo processo de mudança de vida. E ali, ao se arrepender e confessar seus pecados e testemunhar a igreja que recebeu o Espírito de Deus, ela é batizada para então receber o dom do Espírito Santo e a remissão de seus pecados. A alegria de Deus de ver um filho entrando no caminho do convênio é enorme. E a nossa alegria, qual é? É bem parecida também, porque o Senhor diz no 15, se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a esse povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Essa era uma escritura que eu decorei na época do seminário. E eu pude sentir essa alegria muitas vezes na minha vida quando um amigo decidia se batizar. Isso aconteceu antes da missão. O primeiro batismo que eu realizei como sacerdote era um amigo da escola que decidiu entrar na igreja. Tive uma alegria imensa de poder ajudar ele no caminho do convênio. Depois, quando era missionário na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, lá na Missão Brasil Curitiba, eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas a entrarem na igreja. Essa semana eu estava com o meu primeiro companheiro de missão, meu treinador, e um outro amigo que serviu na mesma missão. E nós tínhamos a oportunidade de fazer divisões, de trabalhar juntos em algumas ocasiões. E jantando junto, nós pudemos relembrar do tempo de missão. Falar até de algumas pessoas. Algumas pessoas nós sentimos tristeza porque não estavam mais na igreja. Outras nós nos alegramos porque estavam firmes e fortes. Então, é uma alegria que não pode ser explicada. Quando você ajuda alguém a entrar na igreja e essa pessoa permanece firme, é um pouco dessa alegria celestial que Deus está descrevendo aqui. Quão grande é a nossa alegria pela alma que se arrepende. Vocês já tiveram essa experiência? Se vocês são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, essa não pode ser uma experiência rara. Nós somos chamados ao trabalho. Nós somos chamados a sentir essa alegria. O Senhor, Ele quer que entendamos que nós precisamos trabalhar todos os dias, clamando arrependimento. Quando Ele fala todos os dias, não está limitado ao tempo que você serve como missionário de tempo integral. Não são aqueles 18 meses, sisters. Não são aqueles 24 meses, elders. Quando nós entendemos que Deus nos convidou ao banquete e que somos membros de sua igreja, nós nos alinhamos ao mesmo desejo que Ele tem de ajudar todas as pessoas a virem a Cristo. O nosso amor abrange o mundo inteiro. Então nós fazemos convites para todas as pessoas. Pode ser uma pessoa que você conheceu ontem mesmo, uma pessoa que está na fila. A gente convida as pessoas a virem à igreja, a virem a uma atividade, a virem para a nossa casa e ouvir os missionários lá. Nós precisamos distribuir livro de Mórmon, falar para as pessoas entrarem no site, assistir um vídeo. Nós não podemos cessar de clamar arrependimento. E lembra, eu já falei, clamar arrependimento significa convidar a pessoa a cumprir um compromisso que vai levar ela para mais perto de Jesus Cristo. Não é você dizer assim, se arrependa, senão você vai para o inferno. Não é esse tipo de coisa. Não é esse tipo de exortação que vai te afastar de alguém. Mas é você convidar a pessoa com amor, como o próprio Senhor faria. Vinde e vede. Vamos convidar mais pessoas nessa próxima semana e sempre a conhecerem, porque o valor das almas é grande à vista de Deus. Vamos dar referência para os missionários, mas também vamos ser ministradores eficientes e convidar as pessoas a conhecerem aquilo que traz uma alegria que não acaba, que é o Evangelho restaurado e as bênçãos que ele proporciona. E lembra,
Se você trouxer uma alma para Deus, você já vai ter muita alegria. Imagina se você trouxer mais almas. Mais alegria vai ter com elas no reino de Deus. Eu sei que às vezes nós trabalhamos muito para ajudar uma pessoa e a pessoa decide não se unir à igreja. Ou decide não voltar e continuar numa atitude rebelde contra Deus. E a gente pode sentir que falhou, né? E que não foi tão eficaz na nossa pregação. Mas não é assim. Aqueles que se esforçam com diligência vão colher frutos. A árvore boa produz bons frutos. Pode não produzir 60, 100, mas produziu 30. E uma coisa que a Escritura ela dá a entender é que se você trabalhar todos os dias, você vai trazer uma alma. Uma alma é garantida. E essa alma é a sua alma. E quão grande vai ser sua alegria? Deus exige que convidemos, que trabalhemos, que ajudemos o próximo. Se elas vão aceitar a mensagem e se converter, aí não é com a gente. É o Espírito de Deus que vai trabalhar com elas e elas têm a oportunidade de aceitar ou não. Mas nós fizemos a nossa parte. E a nossa alegria vai ser completa em Cristo. A graça dele vai bastar. Porque o nosso desejo é converter todo mundo. Mas as pessoas têm um arbítrio. Lembra, não é? Noé tentou converter por 120 anos as pessoas. Poucos acreditaram. Na verdade, só sua família imediata. 8 almas se salvaram. O resto não acreditou. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. E assim Ele diz para nós também, se trabalharmos todos os dias e trouxermos uma só alma, o Senhor vai nos abençoar. Agora, que bom se a gente conseguir trazer mais, né? Mas não é nós mesmos, não são nossas habilidades, é Deus trabalhando através de nós. E isso nós somos muito gratos. Então, não sintam que se seus esforços missionários, porque tem aqueles membros que naturalmente parecem ser missionários, né? A minha mãe é uma dessas pessoas. Ela fala com muita naturalidade sobre o Evangelho. Porém, alguns são mais tímidos. Eles já não conseguem se expressar tão bem ou não sabem como começar. Todos nós temos a responsabilidade de abrir nossa boca. E todos nós temos a promessa de que quando nós fazemos isso, a nossa boca se enche. E vamos nos tornar poderosos como Nefe, ajudando as pessoas a reconhecer o poder de Deus. Porém, se você é tímido, se você tem dificuldade, faz o seu máximo, faz o seu melhor. Ainda que outro possa ser naturalmente mais extrovertido e aparentemente trazer mais pessoas, não é o número de pessoas que importa. O que importa é o nosso esforço de trazer as almas valiosas a Deus. E eu até quero estender esse ensinamento a uma coisa a mais. Já estou falando bastante tempo aqui, né? Mas uma sessão só dá oportunidade para a gente explorar muitos aspectos dessa escritura sagrada. E eu dei alguns serões pelo Brasil, devocionais, aulas, e às vezes eu sentia, nessas ocasiões, que o Espírito de Deus estava muito forte e que eu tinha abençoado alguém específico ali. Eu podia sentir, assim que terminava a sessão, às vezes até antes de terminar algum devocional ou reunião, que a minha presença lá tinha feito a diferença em alguém. Mas em algumas ocasiões, eu senti que não tinha sido a mesma coisa. A minha preparação tinha sido feita. Tinha ido no templo, tinha orado, tinha jejuado e até em algumas ocasiões jejuava antes de poder falar. Mas, não sei, eu tinha esse sentimento de que talvez não foi tão bom, né? Só para descobrir, às vezes até mesmo lá na ocasião, que uma pessoa havia sido abençoada com revelação. E aí eu mudava e pensava, uau, né? Eu pensei que tinha fraquejado ou falhado em alguma coisa, mas na verdade o Senhor usou minhas palavras, minha ministração para abençoar alguém. Então, não pensem que só porque a pessoa não voltou na igreja, não voltou para a igreja, ou não cumpriu um determinado compromisso, ou se irritou, ou se afastou, que tudo está perdido. Se nós constantemente continuarmos valorizando aquela pessoa, demonstrando amor, empatia e sendo pacientes, pode ser que elas venham ao rebanho e voltem.
Mas mesmo que elas decidam não fazer isso, a sua alegria, as suas bênçãos não serão diminuídas, porque você se esforçou e é isso que o Senhor requer, nosso coração, nosso esforço, nossa diligência. Eis que tendes diante de vós meu evangelho, minha rocha e minha salvação. Se não tendes fé, esperança e caridade, nada podeis fazer. Olha aqui, para sermos grandes e eficazes instrumentos nas mãos de Deus, tanto na missão de tempo integral ou em qualquer chamado, e se você não tem um chamado na ala ou na estaca, não se preocupa, você é ministrador. Você tem o dever de testificar de Jesus Cristo. Agora, como você pode ser eficaz fazendo isso? Tem que ter fé, esperança e caridade. Essas coisas, elas começam a ser desenvolvidas quando você estuda o exemplo dos profetas, apóstolos e santos do passado, que estão nas Escrituras. Então, precisa estudar as Escrituras para ter uma maior fé, esperança e caridade. E precisa servir, precisa colocar em prática aquilo que você aprende. Se você fizer isso, você vai ser qualificado. Tomai sobre vós o nome de Cristo e falai a verdade com seriedade. É outro conselho que o Senhor dá aos seus antigos líderes e serve para nós. Todos que se arrependerem e forem batizados em meu nome, que é Jesus Cristo, e perseverarem até o fim, serão salvos. Olha que bênção. Não é difícil entender o caminho de Deus. É fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverança até o fim. Por meio de Cristo, nós temos a garantia de ser salvos. Portanto, todos os homens devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai, que é o nome de Jesus Cristo, ele fala aqui no versículo anterior. Pois por esse nome serão chamados no último dia. Portanto, se não sabem o nome pelo qual são chamados, não podem ter lugar no reino do meu Pai. E agora, eis que há outros chamados para declararem o meu evangelho, tanto aos gentios como aos judeus. Sim, 12. E os 12 serão meus discípulos e tomarão sobre si o meu nome. E os 12 são aqueles que desejam de todo o coração tomar sobre si o meu nome. Os 12 apóstolos, tanto no passado quanto no presente, eles são cheios de desejo de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo. Eles não apenas foram batizados, mas do batismo até o dia de sua ordenação aos apóstolos se mostraram dignos de amar e testificar sobre Jesus Cristo. Foram treinados por ele. E se desejam de todo o coração tomar sobre si o meu nome, são chamados para ir a todo o mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. E são eles os ordenados por mim para batizar em meu nome, de acordo com o que está escrito. E tendes diante de vós o que está escrito. Portanto, deveis fazer de acordo com as palavras que estão escritas. Agora fala aos 12. Olha que curiosidade. Aqui o Senhor está falando aos 12 apóstolos, do versículo 31 em diante, até o 36, uma mensagem direta a todo homem que vai receber o ofício de apóstolo. Só que nós vamos ter os primeiros apóstolos apenas um pouco mais de 5 anos depois dessa revelação. E você pode pensar, nossa, mas por que o Senhor já está falando sobre apóstolos? Lembra que Oliver Cowdery, Joseph Smith, eles estão procurando criar aquele documento de construção da igreja, que nós vamos estudar Doutrina e Convênios 20, que vai acabar sendo redigido, mas apoiado e apresentado logo no dia da organização da igreja, em 6 de abril de 1830. Mas nessa ocasião aqui, o Senhor já está dizendo que para o estabelecimento da igreja dele precisa de apóstolos. É fundamental que haja profetas e apóstolos, senão não há organização da igreja. E podem olhar nas organizações, nas denominações cristãs que há. Não existe um quórum dos 12 apóstolos. Às vezes nós vemos, e é uma coisa recente, algum líder, algum pastor dizendo que ele é um apóstolo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não se enganem. Os apóstolos precisam da autoridade direta de Jesus Cristo. Da onde vem a autoridade deles? Do estudo da Bíblia? De uma visão que tiveram? Não é assim que se recebia autoridade no passado e não é assim que se recebe autoridade hoje. Ao estudar o Novo Testamento e o livro de Mórmon, nós vemos um padrão. É Cristo chamando e designando eles por imposição de mãos para que tenham a autoridade de Deus para pregar o Evangelho e administrar as coisas de seu reino. Então, esse é um sinal para todo mundo de que a igreja verdadeira está na terra.
ela tem que ter um quórum dos 12 apóstolos. E o Senhor diz para eles assim: eis que a minha graça vos basta. Eu gosto disso, porque todo o esforço que os apóstolos têm, e eles têm muito esforço, são homens idosos que decidiram, ao aceitar esse chamado, consagrar toda a vida deles a Deus e a seu reino. Eles trabalham muito, numa época em que poderiam estar aposentados, desfrutando da vida. Tem que fazer viagens internacionais, muitas reuniões. Eles não dormem direito, provavelmente, quando fazem essas viagens, porque muda o fuso horário. Estão num quarto de hotel, que não é a cama deles. Isso pode até ser um hotel confortável. Não é um hotel luxuoso, provavelmente. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada sobre os apóstolos. Pensam que eles são cheios do dinheiro, né? Que a igreja paga hotéis caríssimos. Agora, qual que é o carro dos apóstolos? Você já viu? É uma limusine que ele tem? É uma Ferrari? Qual que é o apartamento que eles vivem? Como que é a casa dele? Porque o presidente Nelson, o presidente Oaks, por exemplo, eles vivem num apartamento pequenininho lá perto. Ele tem a casa dele, evidentemente, porque tiveram a carreira dele, conquistaram as coisas dele, mas agora, no chamado deles, eles não vivem na casa que eles construíram ou compraram, nada disso. Eles vivem num apartamento pequenininho perto da sede da igreja. E a vida deles não é fácil. Eles têm que, apesar de doenças físicas, apesar de desafios na família, que eles têm família também. Eles têm filhos, netos, e têm desafios. Precisam de atenção, precisam de ajuda, e muitas vezes eles estão do outro lado do mundo pregando. É honroso ser chamado para ser um apóstolo? Certamente. Porém, exige muito sacrifício. E só eles sabem a dor e as dificuldades que enfrentam. Por isso que precisamos orar pelos nossos líderes. Não criticá-los, mas orar para que o Senhor os fortaleça e os ajude a suportar o dia. O Senhor dá uma força que não é conhecida entre os homens. Eles têm direito a dons especiais. Eles recebem um poder fortalecedor. Porém, são homens. E as esposas deles, que os acompanham muitas vezes, são mulheres, como nós. E sentem fome, cansaço, têm doença. E é por isso que eu amo quando o Senhor diz, logo no começo, essa é a primeira instrução dada aos 12 apóstolos dessa dispensação. O Senhor diz, eis que minha graça vos basta. Porque eu imagino, eu não sei, eu não tenho convívio com apóstolos, gente. Alguns de vocês me escrevem pensando que eu tenho algum contato com a autoridade geral. Não tenho, não conheço. Eu conheço um ou outro, assim, mas trabalhei... eu conheço alguns 70 de área e alguns 70 autoridade geral, mas num relacionamento bem distante. Vi uma reunião aqui, outra acolá. Fui secretário de um e acabou. Não é uma relação íntima que eu visito a casa, não tem isso. Mas eu imagino, pelos relatos e por ver o ministério deles, porque um dia está em um lado, outro dia está no outro lado do mundo, e eu sei que não é fácil viajar, é cansativo, é difícil, e eu imagino que eles precisam ouvir isso. Eis que minha graça vos basta. Porque o Senhor precisa fortalecer eles, precisa compensar quando eles não conseguem mais. E o Senhor de fato tem feito isso. Que bênção viver numa igreja que tem apóstolos. E que bênção viver com os atuais apóstolos. Como eu amo cada um deles. E eu sei que vocês amam também. Porque vocês amam Jesus Cristo. E quando nós amamos Jesus Cristo, amamos aqueles que Ele enviou, que são os 12 apóstolos. E aí o Senhor continua, deveis andar retamente perante mim e não pecar. Lembra, os apóstolos não são infalíveis. Eles podem errar e eventualmente até pecar. E em nossa dispensação nós tivemos alguns, salvo engano foram 12. De todos os apóstolos chamados, nós temos mais de 100 que foram chamados nessa dispensação. Morre um, é chamado outro. 12 acabaram caindo. E desses que caíram, alguns voltaram.
mas alguns não voltaram. E então a mensagem aqui, ela é importante para eles também, porque Satanás odeia a liderança da igreja, odeia os apóstolos e deve investir muito esforço para desviar eles do caminho. Por isso o Senhor diz, logo o segundo conselho, ó, anda retamente, não peca. Eis que sois aqueles ordenados por mim para ordenar sacerdotes e mestres, para declarar meu evangelho de acordo com o poder do Espírito Santo que está em vós e de acordo com os chamados e dons de Deus aos homens. Então eles organizam a igreja. Eu sou Jesus Cristo, vosso Senhor e vosso Deus, e disse-o. Essas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas, portanto vós testificareis que são minhas e não de um homem. Então, o dever dos apóstolos é testificar que essas revelações dadas a Joseph Smith eram de Deus, de Jesus, e não de um homem, pois é a minha voz que vô-las diz. Pois vos são dadas pelo meu Espírito, e pelo meu poder, vós a podeis ler uns para os outros. E se não fosse pelo meu poder, não as poderíeis ter. Portanto, podeis testificar que ouviste a minha voz e conheceis minhas palavras. Lembra que eu falei que os apóstolos são testemunhas especiais do nome de Cristo? Essa escritura mostra como eles se tornam testemunhas especiais de Jesus Cristo. Eles recebem a manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus. Eles sentem que essas revelações são verdadeiras e por isso eles estão habilitados a testificar de que ouviram a voz do Senhor e que o conhecem. E agora eis que dou a ti, Oliver Cowdery, e também a ti, David Whitmer, o encargo de procurar os 12, que terão os desejos que mencionei. Essa busca durou 5 anos, mas eventualmente eles acharam esses homens e nós vamos poder estudar um pouco sobre eles mais para frente. E por seus desejos e suas obras, conhecê-los-ei. Gosto dessa escritura também, porque eles iriam reconhecer quem eram os apóstolos por 2 coisas. Esses eram os 2 requisitos, o desejo deles e as obras. Se nós estivéssemos na posição de escolher algum líder da igreja, talvez você tenha essa oportunidade, você vai ser chamada presidente das moças e o bispo te diz, olha, irmã, queria que você ponderasse alguns nomes para ser suas conselheiras. Quem você vai escolher? As pessoas que você acha que tem mais afinidade contigo ou com as moças? Você vai procurar uma amiga? Ou você vai fazer isso que o Senhor recomendou a Oliver e David para procurarem os apóstolos que servem para nós também? Tem que procurar e ver os seus desejos e as suas obras. Tem que se informar. Senão, é difícil receber revelação. A gente precisa procurar conhecer as pessoas, para que então o Senhor revele para nós quem deve ser chamado. E a gente, nessa busca, tem que ver quais são os desejos, quais são as obras, o que essa pessoa quer, o que essa pessoa busca e realiza. E prostrar-vos-eis e adorareis o Pai em meu nome. Ou seja, a comunicação com Deus tem que ser frequente. É preciso que pregueis o mundo dizendo, deveis arrepender-vos e ser batizados em nome de Jesus Cristo, porque todos os homens devem arrepender-se e ser batizados. Não só os homens, o Senhor deixa claro que ele não está falando apenas de homem aqui, mas mulheres, crianças que tiverem alcançado a idade da responsabilidade. E agora, depois de teres recebido isso, deveis guardar meus mandamentos em todas as coisas, e por vossas mãos realizarei uma obra maravilhosa entre os filhos dos homens, para convencer a muitos de seus pecados, para que se arrependam e se aproximem do reino de meu Pai. Portanto, as bênçãos que vos dou estão acima de todas as coisas. Depois de teres recebido isso, se não guardardes meus mandamentos, não podereis ser salvos no reino de meu Pai. Eis que eu sou Jesus Cristo, vosso Senhor e vosso Deus, e vosso Redentor. Pelo poder do meu Espírito, disse-o. Amém. Então, existem outras passagens de escrituras aqui, e até aquelas que nós estudamos, que podem te ensinar muito mais do que nós tratamos. Mas se tem uma coisa que eu queria enfatizar é isso. O valor das almas é grande à vista de Deus. O seu valor é grande à vista de Deus. Meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, nunca se esqueça que Deus te ama profundamente. Ele sabe seu nome, Ele sabe suas necessidades, Ele sabe suas aspirações, Ele sabe como te socorrer. O que Ele mais quer
é que você mude, que você se arrependa, que você passe a fazer aquilo que você não está fazendo. Ou se está fazendo, melhore a forma de proceder, porque existe uma alegria e uma bênção que é apenas dada aos obedientes. A segunda coisa, nessa mesma seara, né, que estamos falando sobre o valor das almas, é que a pessoa que está do seu lado vale muito. Vale muito para Deus, vale tanto quanto você e tanto quanto Jesus. Já parou para pensar isso? Jesus é o Filho amado de Deus, mas Deus ama você do mesmo modo que ama Jesus Cristo. Ele enviou à terra seu Filho primogênito, o Senhor do Universo, para morrer para que você fosse salvo. Ninguém tem maior amor do que esse. Então, quando você entende sua conexão com Deus e o quanto Ele te ama, você muda a sua perspectiva da vida. E você passa a considerar as outras pessoas, independente da religião, da cor, da nacionalidade. Acabou preconceito racial, acabou xenofobia, acabou tudo isso, porque você entende que vocês são iguais. E os justos não estão, infelizmente, livres de sentimentos mesquinhos. Por isso que nós precisamos nos arrepender constantemente. Uma das provas de que Deus nos ama é o estabelecimento da igreja dele, com apóstolos e profetas. Os apóstolos são enviados pelo mundo para ajudar as almas a virem a Cristo. Eles têm as chaves do reino de Deus. E para mim é muito, muito relevante de que numa revelação em que Deus fala das almas, do valor dessas almas, ele também ensine sobre os apóstolos. Aliás, a pergunta original era como que eu devo organizar a igreja? Deus falou dos apóstolos, mas antes de falar dos apóstolos falou, o valor das almas é grande. Porque quem vai ajudar as pessoas a mudarem, fazerem convênios e se prepararem para a vida eterna são os apóstolos. Eles possuem a chave. O apóstolo sênior é o presidente da igreja. Ele é o profeta, vidente, revelador que fala em nome de Deus a respeito de todas as coisas para o nosso bem-estar. O nosso alinhamento com o profeta diz muito a respeito de nossa retidão. Se você está contra os apóstolos e profetas, você está contra Deus. É simples assim. Se você está alinhado ao profeta e os apóstolos, você está com Deus. Então, meus irmãos e irmãs, revise a sua vida. Veja se você está alinhado com os apóstolos e profetas ou não. O seu valor para Deus continua sendo muito importante, você sendo obediente ou desobediente. Mas Deus não pode roubar a justiça. Ele vai abençoar aqueles que seguirem seus apóstolos e profetas, mas não vai poder dar bênção àqueles que se rebelarem e decidirem que tem um caminho melhor por si mesmos. Para esses que estão afastados, temos que continuar a ministrar e convidar eles a virem a Cristo. Se eles vierem, maior vai ser a nossa alegria, mas se não vierem e trouxermos a nossa alma a Deus, nossa alegria será enorme. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu sou grato pela oportunidade de ensinar aqui todas as semanas. Espero que vocês estudem pessoalmente as Escrituras e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Até mais!